uma alegria enorme podermos nos reencontrar, mesmo no campo virtual, e podermos, então, dialogar, trocar ideias, como a gente temos feito durante toda a semana com os grupos, né? Esse é o Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Damiana Barreto, 110, não esqueça o endereço, hein, gente? Que dá saudade, né? Dá saudade, porque nós somos muito fraternos, amigos, né? E cá estamos nós, então, reunidos em torno de um tema para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. Alergia e obsessão. Essa correlação, essa comorbidade. Duas questões que atravessam a vida de todos nós na sociedade e que a doutrina espírita traz luzes para o esclarecimento desses âmbitos, né? Eu peguei a inspiração desse tema no livro Instruções Psicofônicas. A mensagem de Instruções Psicofônicas é do Dias da Cruz. Aquele médico sanitarista que no plano espiritual é um benfeitor espiritual. Ele desencarnou em 1937. Trabalhou muito para ajudar a combater os vírus que hoje estamos aí, né, nessa luta, né? O capítulo também 23 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as obsessões. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 6 especificamente. O livro Desobsessão, de André Luiz, que traz todo o processo da Casa Espírita realizando o serviço da desobsessão. E também o livro Bênção de Paz, onde eu tenho uma mensagem do Emmanuel lá no capítulo 29, muito legal para a gente observar, né? Então, de início, podemos pensar assim: as nossas atitudes mentais e as nossas ações podem ser agentes de adoecimento ou de cura. Esses adoecimentos, eles não são arrastamentos irresistíveis. Nós podemos não nos adoecer. É importante a vontade de resistir. E vocês sabem muito bem que isso está no Livro dos Espíritos, na questão 845. Não há arrastamento irresistível. Então, esse contexto da obsessão, esse arrastamento, onde a pessoa entra em ressonância com uma entidade sofredora, uma entidade que tenha lá uma intenção ou não de obsidiar. E isso é um fenômeno que a doutrina espírita coloca luzes no momento atual, mas isso é antigo, desde quando o homem se entende por homem. Lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, tem um registro da fala de Jesus, quando ele disse assim: quando o homem chega, né, encontra, quando alguém chega, né, e encontra a casa varrida e sem ordem, e quando vai embora, traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, passam a viver. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Vejam que, didaticamente, Jesus já vai dando uma dica há mais de 2000 anos sobre o processo obsessivo. Que casa varrida? Tem até já vi uma versão que bota também ornamentada, né? Sem ordem, sem uma casa mental vazia, dá ensejo, então, a esse tipo de coisa. André Luiz escreve para a gente, lá no capítulo 8º do livro Ação e Reação, um trecho singular, onde ele e o instrutor espiritual baixam um padrão vibratório, entram
na comunidade ali, daquela família, onde existia um obsessor tenaz, que era o Leonel. Eles entram na conversação e o Leonel não percebe que eles são espíritos bons, porque eles baixaram o padrão vibratório, chegaram e captaram do Leonel qual era o processo que ele fazia e onde foi que ele aprendeu a fazer os processos obsessivos. E o Leonel dá uma aula didática sobre processos de obsessão, que para nós é uma lição muito boa, para nós refletirmos. Então ele diz assim que nós aprendemos, diz o Leonel, naquilo que ele chamou de Escola dos Vingadores. E lá existem psicólogos, vampiros, tem médico vampiro, tem dona de casa vampiro, tem gente de tudo que é classe, são pessoas inteligentes, a serviço do mal, estabelecendo, então, um processo de submissão do outro à vontade e à ordem do obsessor, no caso aí desencarnado. As pessoas, diz ele, existem um desejo que é imediatista, que é comum, mas ele tem um chamado desejo central, que ele chamou de tema básico dos interesses mais íntimos da pessoa. Esse desejo central, ele pode ser captado, percebido por esses espíritos atentos. Além dos desejos cotidianos, tem um que se repete, tem um que acontece. Então ele diz assim, para além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, nós emitimos com mais frequência, de maneira repetitiva, aqueles pensamentos que nascem do desejo central. E esse desejo central nos caracteriza até qual é nosso modo de ser, nosso caráter. São pensamentos que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Espíritos inteligentes, melhor exemplo que vocês podem ter é aquele do Jacó. Uma vez uma pessoa me perguntou por que eu cito tanto o Jacó nas minhas palestras. Eu acho o Jacó uma pessoa muito corajosa, um espírita experiente. Ele quebrou a persona, ele deixou o ego de lado, se expôs, escreveu tudo sobre ele. Onde foi que ele falhou aqui na Terra? Sendo uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da doutrina, coordenava a casa espírita. E ele tinha um desejo central. E esse desejo central não casava muito bem com os conceitos da doutrina espírita. Tanto é que um espírito alcoólico, que ele tentou esclarecer na mesa mediúnica, não foi bem sucedido. Depois ele vai lá, depois de desencarnado, procurar o espírito e perguntar para ele por que não conseguia. Ele falou, porque eu seguia você. Eu via que você tinha uma característica, você falava, ensinava, mas você não fazia nada daquilo que você ensinava. Então tinha ali uma questão delicadíssima, né? Não vou aqui falar o desejo central, vou deixar vocês lerem lá qual era o desejo central do Jacó no livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, que é um livro de cabeceira, que é uma orientação para os espíritas não caírem no mesmo erro que o Jacó. Né? Então ele diz assim, que a crueldade, diz o obsessor, ensinando ao André Luiz, ao instrutor, a crueldade é o reflexo do criminoso em potencial. Então, se ele quer levar uma pessoa a cometer um crime, se enrolar na sua vida e atrapalhar o plano, ele fica observando se a pessoa tem atitudes cruéis na sua vida cotidiana. Acontece uma coisa, acontece a outra, age com crueldade.
né? Pode ser um criminoso em potencial. Outro aspecto, a cobiça é o reflexo do usurário, o pão duro, aquele que é agarrado com os bens materiais, com o dinheiro, com as coisas, cobiça. Ele mostra nas atitudes, no modo de ser, sempre uma vontade de ganhar mais, do verbo ter, né? A maledicência, isso é uma obsessão ensinando André Luiz, hein, gente? A maledicência é o reflexo do caluniador. Então, se ele quer um caluniador para obsidiar e levar informações caluniosas sobre alguém, vocês sabem que quando uma pessoa se promove, quando a pessoa está, por exemplo, no movimento espírita, os oradores espíritas, volta e meia são caluniados, pessoas da treva, que se utilizam, pessoas desencarnadas da treva, que se utilizam de incautos que têm essa maledicência como centro de interesse para jogar lama na vida dos benfeitores. Ninguém está livre disso. E a maledicência, então, é o reflexo do caluniador, né? E o escárnio? Ele diz que o escárnio, pessoa escarnecedora, o escárnio é o reflexo do ironista. A ironia é a arma dos covardes. Se utiliza de maneira indireta para falar uma verdade, não é? Então, o escárnio é o reflexo, ele sabe que ali tem um ironista. Então, ele diz que a irritação, por exemplo, é o reflexo do desequilibrado. A pessoa que se desequilibra muito fácil é uma pessoa que tem um caráter irascível, irrita-se muito fácil com as coisas, estopim curto para frustrações. Ali tem um desequilibrado em potencial que eles podem atuar se eles querem manipular um desequilibrado. Então, repetindo, a crueldade como reflexo do criminoso, a cobiça como reflexo do usurário, a maledicência como reflexo do caluniador, o escárnio como reflexo do ironista e a irritação como reflexo da pessoa potencialmente desequilibrada. E aí, para surpresa do André Luiz, para surpresa de todos nós que lemos o livro, né? Ele diz que a elevação moral é o reflexo do santo. Percebe que a pessoa, nas suas atitudes, tem elevação moral. Eles falam, esse aí não tem jeito. Esse a gente não consegue nada. Está aí uma dica para nós observarmos crueldade como reflexo, cobiça, maledicência, escárnio e irritação, procurando a elevação moral como sendo o caminho para conseguir, então, já ter um modo de você anular isso. Então, eu queria que você, agora que está aqui assistindo, através do Zoom, através da YouTube, né? Pensa um pouquinho, vamos botar aí 30 segundos, que é o tempo de um comercial. Você pode ser um criminoso em potencial, você pode ser um usurário em potencial, você pode ser um caluniador em potencial, você pode ser um ironista ou um desequilibrado, à mercê de pensamentos inteligentes e nocivos que encontram um campo, como Jesus disse, e chegando e vendo uma cabeça vazia, com pouca consistência moral, mais 7 se utilizam. Mais 7 quer dizer uma simbologia de muitos espíritos obsessores pode se utilizar de uma pessoa. Ele não entra no corpo, mas ele faz uma telementação e manobra a pessoa no quadro do pensamento, da ação, né? Então, 30 segundos para você pensar. Crueldade, cobiça, maledicência, escárnio e irritação. Nos últimos 6 meses, pensa, seja honesto com você mesmo, seja honesta com você mesma. Nesses
5 itens: crueldade, cobiça, maledicência, escárnio e irritação. Qual que você tem estado mais constantemente? Claro, a pessoa pode se irritar, não é isso que nós estamos falando, é constantemente. 30 segundos para você pensar. Olha, se você encontrou dificuldade para verificar essa estatística aí, os obsessores não têm dificuldade nenhuma. Veja o que Leonel falou. Conhecido o reflexo da criatura, como é que ele conhece o reflexo da criatura? Ele segue. Então, por exemplo, ele quer atravancar o trabalho de uma casa espírita, quer enlamear a vida de um tarefeiro do bem que trabalha honestamente no serviço da divulgação. O obsessor está contrariado porque o obsidiado se renovou e foi ajudado por um certo tarefeiro ou uma tarefeira, ou um grupo espírita, ou mesmo alguém que está num trabalho dignificante. Então, por maldade, ele não consegue atuar diretamente, atua através de terceiros, procurando esses reflexos para conseguir fazer alguma coisa. Fake news, as calúnias, isso que a gente vê principalmente na época das eleições, muita gente entrando, mesmo espírita, tarefeiros de casa espírita, entrando em quadros dolorosos, de reflexos que a treva adora observar. Então, olha só o que Leonel disse. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir ou manipular, é fácil superalimentar as excitações que são constantes. Ele não inventa nada de novo. Ele encontra no campo psíquico, no teor dos pensamentos, na média da vontade, do querer, do centro de interesse da pessoa, e é só ampliar. Robustece os impulsos, amplia os quadros mentais já existentes na imaginação do encarnado. Ou criam outros quadros que possam se superpor, nutrindo dessa maneira uma fixação mental. E aí vale a pena a gente perceber que na obsessão, a fixação mental é um dos aspectos importantes. O que o obsessor quer? Quer que a pessoa fique no looping, fechado na monoideia. O que o obsessor quer? Que a pessoa se isole, ela se chateia, ela fica suscetível, ela briga com todo mundo, recebeu uma crítica e sai do grupo, que pode ajudá-lo. É isso que o obsessor quer. Fixação mental e isolamento é tudo que o obsessor quer. Então, conseguindo isso, eles conseguem situar no convívio da pessoa espíritos que são assim. Pega um caluniador desencarnado e coloca ao lado. Nós estamos vendo aqui 5 exemplos, mas tem outras coisas, do âmbito sexual, do âmbito das pessoas que têm compulsões. Aí entraria uma quantidade enorme de processo obsessivo. Né? Essas entidades que são sofredoras, são hipnotizadas, são espíritos doentes, né? Ali elas se locupletam, porque encontram um campo favorável e sugam as energias da pessoa. E eles, então, criam determinações hipnóticas. E assim o delírio psíquico, ou obsessão, como a gente chama, né? Começa a se instaurar. Não há uma entrada no corpo, mas há um comando da vontade. Entregou a alavanca da vontade para o outro. A gente sabe que cada um é tentado segundo a tentação que alimenta em si próprio. Aí eu sei, vocês vão começar a pensar assim, mas o obsessor age assim, e o protetor espiritual não faz nada. Eu sei, eu já estou captando aqui as mensagens, né? Sim, eles atuam no dirigente da casa, o coordenador da reunião para conversar com a pessoa.
de alguma maneira, direta ou indireta, aproxima a pessoa de uma página, a pessoa lê aquela página e fala assim, essa página está ótima para fulano, e faz uma mensagem carapuça para alguém, não internaliza o conceito, porque já está envolvido no quadro, né? No Livro dos Espíritos, na questão 467, Kardec faz uma pergunta muito interessante dentro desse campo. O homem pode se eximir desses espíritos que procuram arrastá-lo? Há alguém no mundo que possa fazer um esforço para se eximir disso? Todo mundo está sujeito a esse negócio? É assim? Né? A resposta é muito interessante dos espíritos. Pode sim. Porque os espíritos respondem que esses espíritos só se apegam aos que têm sintonia, vibrações semelhantes, desejos iguais, pensamentos similares, se atraem com a limalha de ferro ao ímã. Os espíritos superiores, eles respeitam o livre-arbítrio. O obsessor não está nem aí para isso. Ele engorda aquele desejo central. Ele insufla a vaidade, o ego, e aí vai daí para diante. Aí nós temos na questão 645, que nós já falamos, todo mundo fala isso no movimento espírita, é uma questão do Livro do Espírito importante, 645, em que o arrastamento pode acontecer, mas não é irresistível, nunca é irresistível. Mas arrastamento existe. E é importante que a gente fique atento para que possamos, então, perceber o que é sintonia mental. A influência que os espíritos podem exercer. Eles não podem criar tendências que não temos. Aproveitam-se dos nossos pontos fracos e tentam interferir no nosso livre-arbítrio. Tentam. Os amigos espirituais não fazem isso. Os espíritos superiores não violentam, mas eles tentam. E atenção, hein? Porque no fim de tudo, é a gente que diz sim ou não. O espírito arrasta, leva, mas eu digo sim ou eu digo não. Não há como fugir dessa responsabilidade. É claro que a pessoa está debaixo de uma perturbação, o espírito se aproveitou um momento dele de fragilidade. Vamos abrir aqui um parêntese nesse aspecto. Emmanuel diz que, no fundo, o obsessor nos presta um serviço. Só Emmanuel mesmo. Ele encontra nisso um lado positivo muito interessante para a gente pensar. Como é que a gente ia descobrir que tem aquela fragilidade? O espírito obsessor, ele faz um exagero da nossa fragilidade, escancara, fica no nível consciente, porque a coisa aparece, as pessoas percebem. Então, vem aquelas doenças fantasmas que, dependendo do grau da obsessão, podem começar a aparecer sintomas no corpo. Vocês sabem, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec falando sobre as obsessões, recomendo ler com carinho, com calma, porque é o tema da nossa vida. A obsessão hoje é mais pandêmica do que essa pandemia que nós estamos vivendo aí. As obsessões são pandêmicas. A obsessão simples, diz Kardec, a fascinação e a subjugação. A subjugação é aquela, vou pegar mais grave, né? É aquela em que o encarnado ele já tem a sua vontade no controle remoto. Ele já não tem vontade própria. Tem, mas ele não usa mais. Já está submetido, submisso à vontade do obsessor. E a questão já é de ordem física e psicológica.
já virou um doente psiquiátrico. Quanto mais tempo de obsessão, mais difícil é tratar. A obsessão menos mal, também ruim, mas menos mal do que a subjugação é a fascinação. A fascinação, gente, o espírito se coloca ao lado do encarnado, que ele quer desviar, quer direcionar, quer sugar suas energias, fazer o que ele quer, mas como se ele fosse um amigo. E ele vai dando insuflamentos mentais que alimentam o ego da pessoa, estruturações egóicas que fazem com que ele fique impermeável às estruturas da doutrina espírita, por exemplo, fica impermeável às falas dos amigos, porque ele está num circuito fechado, ouvindo tão só a fala do obsessor. Então alguém vem e fala: amigo, conheço você há muito tempo, cuidado, olha, eu conheço essa matéria, eu trabalho há muito tempo no movimento espírita, vamos fazer um tratamento, o negócio não está bom, olha o que está acontecendo. O obsessor diz: esse aí não é seu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele não falava assim. Ele se fecha, fica suscetível. Ele impressiona de uma maneira muito forte as nossas máculas, nossas feridas, aquela criança ferida que eu falei outro dia. Isso é a fascinação. Se coloca como amigo e leva, como um barquinho pequeno, desses do porto, que leva um navio imenso para onde ele quer. É um falso amigo e que trabalha subjetivamente. A obsessão simples é aquela em que o espírito desencarnado, sofredor ou obsessor, ele não esconde o móvel da sua intenção. A pessoa que está sofrendo a obsessão, ela também não tem dúvida, aquilo aparece aqueles sintomas todos, passa mal, tem dor de cabeça, toda vez que vai para a reunião, para assistir a reunião pública do centro espírita, acontece um pandemônio dentro de casa, a pessoa fica com dor de cabeça, fica vomitando, passando mal, e é só na hora de ir para a reunião. Isso é uma obsessão simples. Muitas vezes a pessoa pode estar mostrando quadros de tristeza muito grande, confunde até com depressão, e ele fica perguntando: por que eu estou tão triste assim? E fica desanimado. Então, aquilo que a entidade vive mentalmente, por uma situação de enxertia neuropsíquica, o encarnado absorve como se fosse seu. Mas é simples, porque é o mais fácil de ser tratado e o espírito não esconde. Na fascinação ele esconde e na subjugação, muitas vezes, ele entra no hospital psiquiátrico para tomar medicações e, às vezes, precisa mesmo tomar, como se fosse um doente psiquiátrico grave. E é interessante que, depois da desobsessão, aquele doente psiquiátrico deixa de ser, melhora com a beleza. Tem N casos assim. Ora, nós sabemos, então, que esses espíritos nunca são bons. Um espírito que se diz bom, que é guia espiritual, que é protetor espiritual, e a pessoa passa mal, é obrigado a fazer isso ou aquilo contra a vontade, o espírito superior não faz isso, não. Isso é um quadro de fascinação, tem que tomar cuidado. Não é? Então, a obsessão ela acontece e vem fomentada pelo meio. O meio pode ser adverso, uma família onde as pessoas não têm evangelho no lar, todo mundo se desentende, todo mundo bebe muito, todo mundo troca palavras de baixo calão, onde as experiências são duras. Ali há um campo familiar. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, você pode estar trabalhando num campo com pessoas que têm uma vibração muito pesada, facultando o espaço para que essas entidades possam atuar. Por isso que é importante o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar, gente, é uma vez por semana,
15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, onde reúne a família, lê uma página, faz uma prece. A espiritualidade, os protetores ajudam a imunizar a casa desses espíritos que tentam se miscuir, subtrair a energia das pessoas, participar dos seus atos dentro de casa. E é claro que ninguém vai ficar satisfeito com isso. Há um detalhe que eu gostaria de assinalar para vocês. Kardec, logo no início do capítulo 23, ele separa assédio espiritual de obsessão simples. E lembrando aí, tem autores falando sobre isso, obsessão simples não é uma simples obsessão. A coisa é séria, porque tem uma repetição, há uma constrição psicológica, emocional, de um espírito desencarnado, sofredor ou mal intencionado sobre o encarnado, citando aí essa classe. Mas o assédio, todo mundo está sujeito. Jesus foi assediado o tempo todo. O espírito pode ser superior, pode ser inferior. Assédio, gente, acontece em tudo que é lugar. Assédio é uma coisa. Você está trabalhando no bem, está no combate corpo a corpo do trabalho, do atendimento fraterno. Graças a Deus, a nossa casa tem atendimento fraterno todo dia e toda hora. Todos os trabalhadores são atendedores fraternos em potencial. Você está ajudando as pessoas, é claro que contraria o obsessor que estava querendo se locupletar com aquela pessoa que foi ao centro, tomou o passe, compreendeu a mensagem, pôde conversar com um esclarecedor, e o nome dele foi para a reunião de desobsessão, e a vida dele vai melhorando. Os parentes notam. Depois que você foi nessa casa, você melhorou. E a doutrina espírita vai internalizando. É claro que aquele inimigo de vida anterior ou adquirido nessa vida fica contrariado. Muitos deles se convertem, passam a ser trabalhadores do bem, mas há uma classe de espíritos que se voltam contra a casa espírita, contra o trabalhador. E cá para nós, trabalhador do bem, que trabalha no corpo a corpo, da desobsessão, do atendimento fraterno, que faz palestra, que faz as salas de conversa que a gente faz, está sujeito aos assédios. Faz parte. Faz parte. Agora, obsessão simples, não. Aí já tem alguma coisa no encarnado, no uso do livre-arbítrio dele, embora restrito pelo adoecimento, pela problemática, que ele agregou, aceitou, o convite do espírito. E isso se manifesta no corpo de maneiras as mais diversas. E se manifesta sob a forma de sintomas. Então, é importante a gente observar que as obsessões trazem perturbações psíquicas e trazem perturbações orgânicas. Entre essas perturbações orgânicas, há as alergias. As alergias são a expressão dessas obsessões. Eu sei, já teve gente escrevendo para nós, ai meu Deus, eu tenho alergia, então eu estou obsidiado. Cuidado. Nós não estamos dizendo que todo alérgico é obsidiado. Ok? Não estamos dizendo isso. Vamos ver aí adiante que não é bem assim. Mas todo obsidiado, de alguma maneira, ele expressa uma alergia. Nós vamos ver daqui para diante. Então, eu já botei as pessoas ficarem mais calmas, eu sei. Já me escreveram, já preocupados, né? Então, nós temos o seguinte: no tratamento da desobsessão, se você está se sentindo assediado, toma um passe, procura uma pessoa mais esclarecida da casa espírita, bota o nome lá na reunião de desobsessão, mas continua trabalhando no bem. Isso aí faz parte. Se é trabalhador do bem, continua fazendo o trabalho do bem. Agora, está instaurado uma obsessão, você não consegue dormir, tem pesadelos, as pessoas em volta todas estão bocejando. Onde você vai, lá no capítulo 23, Kardec dá 9 itens para a gente reconhecer a obsessão, recomendo ir ler lá. Vou contar só um, que onde a pessoa vai, ela é o móvel de confusão, ela é o objeto, ela é a causa, enfim, onde ele vai tem confusão. Cuidado. Todo lugar que você vai tem
Tem confusão? Cuidado, você está com um campo aí bem pesado. Então, identificou que está sofrendo, quer fazer uma desobsessão? Pensa o seguinte: autoconhecimento. Tem que tomar passe? Tem que tomar fluidoterapia, claro. Mas olha, reforma moral, que é a autodesobsessão. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer com você mesmo. Isso é óbvio, não é? Reforma moral. Tem questões aí, tem brechas que as entidades estão se aproveitando. Abre o olho. Percebe aí? Aí é você. Há milhares de páginas espíritas nos dando dicas. Na nossa casa espírita tem sala de conversa, tem tratamento espiritual, tem reuniões de cuidado espiritual, tem reuniões públicas, tem o ESG que traz conhecimento de doutrina. Olha, você pode crer que você pode procurar qualquer tarefeiro nosso, ele vai te ajudar. Mesmo agora, na época da pandemia, quantas pessoas telefonam pedindo ajuda? Então, nós falamos reforma moral, autoconhecimento, buscar se aprimorar, identificar onde é que está o vacilo aí, fluidoterapia, tomar passe. É excelente. E preste atenção, quando você vai ao centro, não é só tomar o passe, assistir a reunião pública, se interessar em estar na ambiência. O passe, ele é um complemento do processo. Então, reforma moral, uma autodesobsessão, um autoconhecimento da doutrina, você conhecer o que está acontecendo com você. Fluidoterapia. A frequência ao centro é importante. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que pode parecer assim uma mágoa, e se você prestar bem atenção, pode até ser, mas olha, não é mágoa, não. Olha só. Há pessoas que chegam muito mal no centro espírita. A gente dá as orientações, encaminha para as tarefas, vê qual é o dia, e a pessoa está ali, o grupo se interessa. Quando ela melhora, gente, quando a pessoa melhora, vai embora, vai para a vida. Aí, 2 anos depois, 1 ano depois, chega pior. Chega e fala, pois é, e fica aquele desculpismo. Olha, tem muito caso assim, infelizmente. Não quero dizer que tem que ficar no nosso centro. Não, não é isso. Nossa questão, o item 303 do Livro dos Médiuns nos mostra que a finalidade da doutrina espírita no mundo é a melhora moral da humanidade. Se a pessoa, por exemplo, se ela é católica, se ela é evangélica, muitos chegam lá, são de outras religiões, ele volta lá para a sua religião, para a sua igreja, continua o seu trabalho, não tem problema algum. A questão 982 do Livro dos Espíritos ela é clara, que o importante é ser um homem de bem, uma mulher de bem, não importa o meio para chegar lá. Então, a frequência é importante. Preste atenção que muitas vezes a frequência fica instável, mas é o obsessor agindo e você aceitando o jogo dele. Toda vez que eu vou sair de casa, a minha mulher arruma confusão comigo, o meu filho adoece, meu vizinho briga comigo. Olha, isso tudo faz parte de um jogo dos obsessores atuando. E você coloca firmeza nos seus propósitos, né? Não precisa ser frequentador daquele centro, mas que você possa ser uma pessoa do bem. Você possa continuar um clima bom, se afastar daquelas pessoas que te levam para as bebidas, que levam você para o tóxico, para a conversação inútil, para que você possa ter uma conversa saudável com amigos que não têm interesses mesquinhos sobre você. É muito importante isso. A reunião do Evangelho no lar, importantíssimo. Eu escuto de pessoas, até trabalhadores do bem, que dizem assim: eu tenho dificuldade de fazer Evangelho no lar. Por quê? Não sei. Esqueço, chega na hora, quando eu vejo, já passou. O que é isso? O que é isso que a pessoa está dizendo? Eu acho que ela não entendeu que é preciso formar o campo dentro da casa para preservar, né? E a laborterapia? Você vê que eu estou falando itens, reforma moral,
conhecimento, autodesobsessão, estudar, procurar verificar o autoconhecimento, participar do grupo. Olha lá, sexta-feira à noite, está lá a Ana Tereza e a equipe trabalhando o autoconhecimento, né? Um modo da gente abrir essa porta, como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos. Fluidoterapia, então é o segundo, já falei, frequência, verifica a frequência do tratamento que você está fazendo. E aí a reunião do Evangelho do Lar. Lê uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma página de um autor que seja idôneo, né? Para que possa se ter uma reflexão, uma prece, um campo favorável às entidades do bem agir, né? Então vem o quinto item, que é a labor-terapia. Labor-terapia, você se sentir útil, trabalhar no bem, você poder estar entre pessoas do bem fazendo alguma coisa que gosta. Você pode cuidar das flores na sua casa, você pode cuidar do que você quiser, mas analise você, qual é a necessidade, e você examina em você mesmo qual o trabalho que você se sente feliz fazendo. E esse trabalho da labor-terapia pode ser feito também dentro da casa espírita. Há espaço para todo mundo trabalhar, né? Outra coisa é a participação de tudo na família, dos quefazeres da casa, da família, se integrar, não ser uma pessoa espectadora da família. Porque há pessoas, infelizmente, que têm na residência, a gente nem pode chamar de lar, um iglu. Iglu é aquela casa, vocês sabem, né, de gelo. Lá dentro tem até frigobar, televisão, tem tudo. Então as pessoas não convivem. Conviver, viver da família, participar, comer junto, almoçar, enfim, dar bom dia, né? Ter uma família para poder conversar. O apoio do grupo mediúnico, botar um nome na reunião de desobsessão, colocar o nome, e fazer, se a questão estiver muito grave, a terapêutica médica, medicamentosa e a psicoterapia. São ambientes onde o psicoterapeuta pode trabalhar essas questões que a pessoa já identificou e ela não consegue ainda suplantar, né? Ora, então o tratamento ele pode trazer para nós uma condição de esforço. Você está se esforçando. Aí eu vou lá no capítulo 17, no item 4, porque, como vocês sabem, é uma frase que todo mundo conhece, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem em educar suas más inclinações, suas más tendências, educar, né? Procurar. Ele lá está domar, mas é educar. É um esforço que você está fazendo. A espiritualidade diz, e Kardec pegou isso e escreveu. Ele não disse que já resolveu. O verdadeiro espírita faz o esforço, né? Então, eu tinha dito um pouco antes que a obsessão ela aparece com sintomas. E entre eles, além das perturbações mentais, psicológicas, psíquicas, tem também as alergias. Porque a obsessão, segundo Dias da Cruz, instruções psicofônicas, é uma espécie de processo alérgico. Então, é um desequilíbrio da mente que traz uma descompensação do campo energético. A homeopatia tem trabalhado com isso, os florais de Bach têm trabalhado com isso, na reharmonização, para que a pessoa possa ter condições de dar a volta por cima, né? Então, o Dias da Cruz, o espírito, através do Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, diz que há uma verdade, que é uma verdade espírita, que o equilíbrio o nosso equilíbrio, ele também acontece quando a gente lida com um ambiente, por exemplo, muito tóxico, uma chuva ácida, poluição, a gente reage
e tem alergia. Mas aí uma alergia de caráter exógeno. É alguma coisa, pólens, a pessoa tem alergia a isso, aquilo. Isso é um tipo de alergia, mas não é de caráter exógeno, né? Mas tem também as alergias de caráter endógeno, que o espírito, a mente, o psiquismo exala uma vibração e o corpo decodifica isso como ameaça. Nós vimos lá o Leonel dizendo que a pessoa expressa, o ironista e tal, não é? Então, a autoobsessão, o pessimismo crônico, a tristeza quanto mais, o estado vitimado constante, medos e pânico de perigos que não existem, autoestima sempre baixa e menos-valia pessoal são elementos que o Dias da Cruz diz que abrem campo mento-eletromagnético, perispiritual, portanto, para a manifestação no corpo dos sintomas que nós estamos citando como sendo alergia. Essas alergias, quem é médico, quem é da área médica pode estranhar, mas ela pode existir por bactérias, tem alergias a medicações, por exemplo. A pessoa que consome cocaína, que é uma droga ilícita, ou se utiliza do fumo, do tabaco, ou do etanol, ela faz um processo de transformação também. Então, a pessoa vai se degenerando, ela vai mostrando que é o uso indiscriminado, de forma ilícita, né? Tem gente que toma remédios chamados lícitos, mas tem mania de tomar remédio. Então, toma remédios e eles se transformam em fatores proteicos, transformando-se em alérgenos alarmantes. Então, o tempo vai marcando isso na pessoa que consome esses produtos, não é? Ou aquele que vive naqueles estados que eu falei um pouco antes. Como é que funciona, então, o processo da alergia? Como é que é isso? Vamos pensar no corpo. Isso é Dias da Cruz, que nos dá uma aula. O anticorpo faz uma ação sobre o antígeno na intimidade da célula. E a célula, em defesa, na defesa, ela liberta uma substância que é semelhante à histamina. A gente conhece bem a histamina. Quando a gente está com alergia, a gente toma um antihistamínico, não é? É semelhante à histamina. A histamina já é muito grosseira, está falando no nível entre o perispírito, célula a célula. Então, o antígeno, quando invade, nós temos aí o anticorpo, que é a defesa da célula. Liberta, então, a célula uma histamina, que ele chamou de substância H. Prestem atenção, porque essa daí é a substância que age nos vasos capilares, nas fibras, nos tecidos, no sangue. Isso causa um desequilíbrio, é um desastre. E ele se expressa sob a forma de doenças classificadas pela medicina. Que doenças são essas? Dermatites atípicas, dermatite de contato, coriza espasmódica, asma, edema, urticária, enxaqueca, alergia sérica digestiva. Ela pode ser uma alergia venosa ou uma alergia cardiovascular. Então, o Dias da Cruz diz que traz um desequilíbrio no corpo, que, na verdade, é uma denúncia do corpo ao ser espiritual que está encarnado, como dizer assim: ei, as coisas aqui estão sendo invadidas, nós estamos vivendo um desequilíbrio, ajuda aí. Alguma coisa no campo da psicossomática estabeleceu um desequilíbrio entre nós. Qual é o processo imunológico que Dias da Cruz nos traz? É sensacional. Dias da Cruz é muito bom. Lá, leiam Instruções Psicofônicas, tem 4 mensagens
desses teores lá. Quem gosta de estudar, quem quer se conhecer, olha lá. Então, ele disse que aquelas radiações mentais, aquelas que a gente emite, né, são a base que eles chamam de agente R, radiações mentais, que eles chamam agente R. Lembra a substância H? Ela é expressada no corpo quando a gente manda radiações mentais que ele chama de agente R. Então, o agente R dá um impulso à substância H já no nível de perispírito, célula a célula com o corpo. Então, a célula ela recebe esse impacto. Então, essas perturbações que a gente faz são perturbações neuropsíquicas e o cérebro passa a ser um órgão de choque. Como é que nossos pensamentos influenciam isso, né? Os nossos pensamentos, diz Dias da Cruz, arrojam raios que não vão só para o corpo, não, vão para fora também, formando um campo mento-eletromagnético, não só na nossa psicosfera e na nossa ambiência, como também no cosmo orgânico. E isso pode se definir, esses nossos pensamentos, que são tenebrosos, pesados, através de atitudes, vibrações, palavras ou atos, que se expressam numa cadeia. E isso tem um campo que abre uma baixa vibração, faz impregnação nos objetos, nas coisas, nas pessoas, na perturbação que causa, e para dentro do cosmo orgânico, as células todas, fator R chegou, tem defesa com aquele elemento H, que é a defesa da célula, não é? Ela se defende. Então, todos os nossos pensamentos arrojam raios específicos, que se definem, eles ficam definidos dependendo do tipo de atitude, vibração, palavra, ato. Depende do teor, depende do significativo teor que você tem. Se você tem pensamentos equilibrados, os raios serão específicos de saúde, vibrações, palavras e atos saudáveis. Mas se a coisa vai naquele nível pesadão, cara, vai fazer muito estrago aí, né? A autoproteção, então, se torna muito importante. E a espiritualidade, ela torce que a gente não faça uma sabotagem, que a gente não sabote a própria influenciação que eles tentam fazer para que a nossa vida seja um pouco mais sadia, né? Os espíritos encarnados, diz Dias da Cruz, precisam curar as atitudes em função dele mesmo e do meio, das pessoas. Crianças sofrem muito campo vibratório. A criança fica com febre, ela passa mal. A criança tem urticária, ela passa mal. E aí você fica procurando uma etiologia obscura, porque é um campo mento-eletromagnético que alguém criou dentro do lar, através das suas aflições, das suas atitudes ruins. Então, vamos lá nas atitudes infelizes que causam esse pandemônio todo aí, né, gente? É por defesa que nós fazemos isso. Então, nós produzimos elevada percentagem de agente R, que é destrutiva em nós, porque é como se fosse uma doença autoimune. A célula vai emitir alguma coisa de proteção corrosiva, que abre espaços para... É um labirinto, né, de doenças e obsessões espirituais no campo mental, repercutindo no corpo. Então, a gente entendendo o fator R como sendo fatores reativos que nós temos de ordem emocional. E a gente dispara na direção do outro, na direção de nós mesmos. Olha, nós fazemos muita besteira. Toda vez que nos sentimos afrontados. Vocês viram, quando a gente conversou sobre a criança ferida, como a gente faz isso? E toda vez que a gente se sente afrontado, reage daquela maneira,
uma atitude emocional desequilibrada, a gente faz funcionar no nosso corpo uma doença psicossomática. Então, vamos lá, vamos olhar que tudo começa quando a gente absorve uma ideia malsã em meio a uma concepção negativa. Olha que coisa, que mingau destrutivo. Uma ideia malsã no meio, num campo negativo, de concepções negativas. Está querendo, né? Está buscando. E é assim que a gente faz. Não vamos dizer que isso acontece com os outros. Não vamos dizer que isso acontece com Marte, lá em Marte. Não, é aqui, é conosco, todo dia. E atento aí, porque nós vamos agora eleger agora os 5 itens que efetivamente, já falamos lá atrás, que trazem consequências no corpo tenebroso que a Dias da Cruz traz, então, como sendo alergias. Lembra? A cólera e a irritação. Cólera e irritação. A cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo. Pensa numa régua maldita, que de um lado está a cólera, do outro está a irritação. De um lado está a leviandade e a maledicência, crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo. Gente, meio minuto para você pensar. Nos últimos 6 meses, a cólera, a leviandade, a crueldade, a irreflexão e a tristeza andaram por aí, deu guarita para isso. Pensa aí, 30 segundos, que é um tempo de um comercial de televisão. Pensa. Isso leva um impulso destrutivo, psicossomaticamente destrutivo, e as células se defendem. É fator R. São vibrações que a gente leva a trazer para nós mesmos uma questão que o Dias da Cruz enumera da seguinte maneira: nossa conduta é a nossa enfermidade. Então, tem aquela velha pergunta que a gente sempre faz no autoconhecimento, né? O que é que a minha doença está me dizendo? Não é uma pergunta interessante? O que essa minha questão está me dizendo? Né? Essa doença, estou com essa doença, o que ela está me dizendo? Isso é trabalho para a vida inteira, é trabalho para ganhar a encarnação, é processo, é processo. Vai ter momento que a gente vai esquecer, vai ter momento que a gente vai agir, mas o nosso comportamento também pode ser a restauração e a nossa cura. Quem diz isso é o Dias da Cruz, trazendo uma dinâmica restauradora por mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Ora, então aí você pode estar pensando assim, como é que eu vou identificar, então, se eu estou com uma úlcera? O que é que no meu campo mental-eletromagnético, perispiritual, eu estou engendrando sob a forma de fator R reativo? Né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou muito ansioso? Eu estou muito nervoso? Estou ficando com um estopim curto para frustração, para tudo? Até o elevador, que tem a velocidade constante, eu estou achando que está demorando, estou com alta ansiedade. Então, tem uma correlação entre a doença do corpo e aquilo que a gente está fabricando. As páginas espíritas, os trabalhos dos tarefeiros, quase todos eles nos ensejam a mergulhar nesse campo imenso de questões que faz parte da nossa vida. Nós que somos espíritas, podemos dizer assim, graças a Deus, a gente tem, na hora da necessidade, um remédio, um fármaco que pode nos ajudar.
Na hora que a gente está precisando, não está conseguindo sozinho resolver, um psicoterapeuta para ajudar, beleza. Na hora que eu preciso de um tarefeiro do bem, eu tenho um passo, uma orientação, eu posso falar, graças a Deus. Mas tem uma questão que nem o médico, nem o psicólogo, nem o tarefeiro do bem vão poder fazer por nós, que é essa vontade de querer sair do estado de doença, deixar de ter esse ganho aí e poder dar à vida uma qualidade maior. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso propósito. Nós estamos todos nessa busca, nessa luta imensa da evolução. Prestem atenção que muitas vezes as atitudes nossas nem sempre são tão abertas assim. Quando é atitude aberta, eu digo atitude aberta assim. Toda vez que alguém me contraria, eu fico nervoso porque eu não sei lidar com aquilo que está fora do meu propósito. Preciso aprender a fazer isso. Eu fico nervoso, me dá gastrite, me dá dor de barriga, dá isso, aquilo. Isso é simples. Vou mostrar aqui agora uma mensagem que o Emmanuel nos traz, sensacional, no livro Bênçãos de Paz, que se chama Enfermos da Alma, no livro Bênçãos de Paz, no capítulo 29. Anotem aí, porque é sensacional, porque são questões que a gente promove, que a gente faz sem se dar conta. E aí fica complexa essa questão da análise dos adoecimentos decorrentes do fator R que eu estabeleço. São intoxicações, mas por excesso de atividades, de atitudes que a gente acha que é respeitável, porque desconfigura, desfigura o sentimento. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Emmanuel diz que, por exemplo, aos extremistas, aqueles que são extremados, eles se interessam, gostam do que fazem, eles se interessam, eles gostam, mas eles descambam, então, para quê? Para alguma falta. Então, extremistas que gostam de fazer certas coisas, descambam para um certo caminho, mas lhe falta alguma coisa. Vamos ver, os extremistas da corrigenda. Pessoas que têm a viciação de ficar corrigindo as pessoas, estabelecendo um campo ruim de relação. Então, eles se interessam e fazem um processo punitivo. Eles descambam para a dureza de coração. E está faltando o que aí, gente? Qual o remédio? Misericórdia. Então, os extremistas da corrigenda têm um processo punitivo, traz dureza de coração, trazendo problemas, mas está faltando o quê? Misericórdia. Os extremistas da gentileza gostam de agradar, gentis demais da conta. Descambam, então, para a deficiência, deixam de ser eficientes. Ficam tão preocupados em agradar o outro que não olham as suas deficiências. Está faltando o quê aí? Vigilância. É um remédio. Misericórdia, vigilância são remédios. Os extremistas da independência são pessoas que querem ser sempre emancipados. Não trabalham em grupo, não convivem com as pessoas. E eles podem descambar para a licenciosidade, porque não tem ninguém ao lado para corrigir, para conversar, fazem tudo sozinhos, só sabem trabalhar sozinhos. Então, muitas vezes, faltam até ao dever. Os extremistas da poupança não sabem perder. Então, ficam paralisados na avareza e perdem a alegria de viver. Olha, gente, alegria, dever, vigilância e misericórdia são remédios para a psicossomática daqueles que têm extremismos da corrigenda, da gentileza, da independência e da poupança. Emmanuel cita para nós 4 casos, pela dureza de corações, pelas deficiências, licenciosidade, paralisia e avareza. Então, nós vimos que a cólera
E a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo são campos dessas experiências que nós utilizamos, muitas vezes naquelas funções extremadas, e que a gente acha que está... nós estamos agradando. Não, eu estou selecionando os trabalhadores da casa espírita, estou sendo uma pessoa cruel, dura, crítica. Eu só vejo defeito, eu não vejo virtude. Assisto uma palestra e percebo que o orador errou num verbo. Cuidado, porque isso aí é um problema que destila sempre um fator R, né? Então, nós vimos a frase que a nossa conduta é a nossa enfermidade, da Dias da Cruz. Nosso comportamento é a nossa solução, né? O pensamento no influxo divino, fechando a nossa conversa, né? Está na Gênesis, segundo Dia da Cruz, de toda a criação, né? Ele diz para nós respeitarmos a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. Então, está aí o que nós queríamos trazer. E que nós possamos pensar, refletir. É processo, gente, é de vida inteira. E que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha sido útil, que Jesus nos ajude todo dia nessa busca para a redução do fator R, dessas alergias, para que a gente possa ter os princípios morais do santuário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.